A produção começa com a recepção da matéria-prima no armazém da fábrica, onde se verifica a documentação relativa ao lote de grãos de milho de uma variedade especial. Um especialista do laboratório recolhe amostras de cada saco para determinar a umidade, o tamanho dos grãos e a ausência de impurezas antes da admissão. Os grãos são pesados em balanças calibradas, registrando a massa do lote no livro de registro de matérias-primas, com indicação da data e do fornecedor. O lote é transferido para a área de armazenamento preliminar, onde os sacos são colocados em paletes em uma ordem estritamente definida. O sistema climático mantém a temperatura em 18 graus e a umidade em 50% para preservar as propriedades dos grãos. O operador carrega o primeiro lote no silo do alimentador, de onde os grãos são enviados para a esteira transportadora da linha de classificação. A peneira vibratória separa as partículas pequenas, o pó e os grãos danificados, que são coletados em um recipiente separado para descarte. O separador magnético remove as impurezas metálicas, protegendo os equipamentos subsequentes contra danos e entupimento dos mecanismos. O tambor calibrador separa os grãos por tamanho em 3 frações, cada uma das quais é enviada para um silo de armazenamento separado. A fração grande é enviada para a linha de produção do segmento Premium, onde será embalada em recipientes da marca para cinemas de luxo. A fração média vai para a linha principal, para a fabricação do produto padrão, destinado a redes de cinemas de grande porte. Os grãos passam por um canal de aspiração, onde um forte fluxo de ar remove os restos de cascas e partículas orgânicas leves. O operador ativa o sistema de lavagem, que envia os grãos para uma lavagem em tambor com pulverizadores de água, filtrada a uma temperatura de 20 graus. O tambor gira por 3 minutos, garantindo a remoção completa da poeira e da sujeira superficial de cada grão, sem danificar sua estrutura. A centrífuga remove o excesso de água, girando os grãos a uma velocidade de 800 rotações por minuto durante 40 segundos. Os grãos úmidos são transferidos para a câmara de secagem, onde a temperatura é mantida a 45 graus com circulação forçada. Sensores de umidade controlam o processo de secagem, parando o equipamento quando a umidade dos grãos atinge o nível desejado de 14%. Os grãos secos são resfriados em uma câmara especial a uma temperatura de 22 graus, antes de passarem para a próxima etapa do processamento. O transportador leva os grãos para o misturador, onde é adicionada uma quantidade precisamente medida de óleo de coco, para melhorar as características de sabor. As pás do misturador funcionam por 4 minutos, distribuindo uniformemente a película de óleo pela superfície de cada grão, sem excessos ou acúmulos. Os grãos processados são enviados para o silo de armazenamento antes da linha de envase, onde são mantidos por 10 minutos para estabilizar o revestimento. O dosador automático mede porções de 200 gramas, despejando os grãos em pacotes abertos em uma esteira transportadora em movimento. Os pacotes de polipropileno com válvula passam sob o silo de enchimento, recebendo a quantidade exata de grãos preparados sem derramamento. Uma garra a vácuo leva cada pacote cheio até o cabeçote de selagem térmica, que sela a borda superior em 2 segundos. Um sensor de controle de peso verifica cada embalagem, rejeitando as unidades com desvio de massa superior a 3 gramas do valor nominal.
A impressora aplica na embalagem a data de produção, o número do lote e o prazo de validade, de 17 meses a partir da data de embalagem, em formato legível por máquina. Os pacotes embalados são agrupados em 24 unidades e enviados para um empilhador automático para a formação de caixas de transporte. Um manipulador robotizado empilha os pacotes em caixas de papelão ondulado com dimensões de 60 por 40 por 30 centímetros, em 4 fileiras de 6 unidades. As abas superiores da caixa são coladas com cola quente, garantindo uma fixação segura do conteúdo durante o transporte e armazenamento do produto acabado. Na parede lateral da caixa é aplicada uma marcação indicando o peso líquido, a quantidade de unidades e as condições de armazenamento, de acordo com os requisitos da norma. As caixas são transportadas para o paletizador, onde são colocadas em um palete de madeira de tamanho padrão, em 5 camadas de 12 caixas. A bobinadeira automática envolve o palete formado com filme stretch, em 6 camadas, para proteção contra umidade e danos mecânicos. A empilhadeira transporta o palete pronto para a área de embarque, onde os produtos são armazenados a uma temperatura não superior a 25 graus. Paralelamente à linha principal, funciona uma oficina para a produção de variantes aromatizadas, para onde é enviada parte dos grãos preparados de calibre médio. Os grãos são carregados em um misturador de tambor com capacidade para 300 litros, equipado com um sistema de pulverização de aromatizantes líquidos para uso alimentício. Bicos sob pressão de 2 bares pulverizam o aromatizante de queijo sobre os grãos em rotação, criando uma cobertura uniforme sem gotas. A rotação do tambor continua por 6 minutos para a adesão completa da composição aromática à camada oleosa na superfície dos grãos. O lote, com sabor de queijo, é transferido para uma câmara de secagem, separada para a fixação do aroma a uma temperatura de 40 graus por 8 minutos. Após a secagem, os grãos são resfriados e encaminhados para uma linha de envase especializada, com marcação laranja na embalagem, para a identificação do sabor. Paralelamente, é iniciada a linha de sabor caramelo, onde os grãos passam por um tambor com pulverização de xarope de caramelo com concentração de 60%. Os grãos caramelizados requerem uma secagem mais longa, 12 minutos a 50 graus, para remover o excesso de umidade do revestimento de açúcar. O lote caramelizado resfriado é embalado em pacotes com uma faixa marrom no rótulo, diferenciando essa variante do produto básico. O Departamento de Controle de Qualidade seleciona 3 pacotes de cada lote e envia as amostras ao laboratório para testes organolépticos. O laborante verifica se os grãos têm tamanho uniforme, se não apresentam danos, se a cobertura de óleo é uniforme e se a cor corresponde à amostra padrão. O medidor de umidade determina o teor exato de água nos grãos, que deve estar na faixa de 13% a 15%. As amostras são colocadas em uma máquina de pipoca de laboratório para verificar o coeficiente de abertura, que deve ser superior a 95% do total. O pipoca pronto é avaliado pelo volume de abertura, forma dos flocos, crocância e ausência de sabor queimado, de acordo com o protocolo de degustação. Os resultados dos testes são registrados em um banco de dados eletrônico, com a atribuição do status de lote apto, ou que requer retrabalho antes do envio.
Os paletes que passaram por todas as etapas de controle são enviados para o armazém de produtos acabados, onde são colocados em áreas de acordo com a data de produção. O sistema de inventário automático escaneia os códigos de barras em cada palete, atualizando os dados sobre a disponibilidade dos produtos em tempo real. O funcionário de logística forma os pedidos para as redes de cinemas com base nas solicitações, imprimindo as folhas de rota para os motoristas expedidores. O carregador retira as paletes necessárias da zona de armazenamento e as transporta para a zona de expedição para a montagem de pedidos individuais. O operador digitaliza cada caixa ao carregá-la no caminhão, confirmando a conformidade da nomenclatura e da quantidade com os itens da nota fiscal de transporte. O caminhão refrigerado, com controle de temperatura, mantém a temperatura em 18 graus durante a entrega aos centros de distribuição da rede de cinemas. No depósito do cinema, os carregadores descarregam as caixas, verificando a integridade da embalagem e comparando a quantidade real com os dados nos documentos de acompanhamento. As caixas são colocadas nas prateleiras do depósito do cinema, seguindo a regra do primeiro a chegar, primeiro a sair para a rotação dos estoques. O operador do buffet retira o pacote com os grãos da caixa, abre a válvula e despeja o conteúdo no funil da máquina de preparo. A máquina automática de pipoca, com capacidade para 8 onças, aquece a caldeira a uma temperatura de 230 graus Celsius em 3 minutos. Os grãos são despejados na caldeira aquecida, onde o óleo de coco começa a evaporar, criando um ambiente de vapor para o aquecimento uniforme de cada grão. Após 30 segundos, começa o processo de abertura. O amido, dentro do grão, se transforma em gel. A pressão rompe a casca com um estalo característico. A panela se inclina automaticamente após 2 minutos, despejando a pipoca pronta em uma bandeja aquecida com capacidade para 2 pés cúbicos para manter a temperatura. Uma lâmpada embutida mantém a pipoca a uma temperatura de 60 graus, evitando que amoleça e perca a crocância por 20 minutos. O caixa enche um copo de papel com capacidade para 1,5 litros com pipoca da bandeja, usando uma colher medidora para padronizar a porção. Por cima, adiciona-se manteiga derretida de um dispensador e sal moído fino, através de um dosador automático, de acordo com as preferências do cliente. O copo cheio é entregue ao espectador junto com a bebida, e a porção utilizada é registrada no sistema de contabilidade de vendas do buffet do cinema. Os grãos não estourados restantes da caldeira são coletados em um recipiente, separado para posterior descarte, e não são reutilizados na produção. No final da sessão, o operador limpa a caldeira da máquina com uma escova especial, removendo as partículas queimadas e os resíduos de óleo para o próximo ciclo. A cada 4 horas, é realizada uma limpeza completa da bandeja e das superfícies internas da máquina com detergente alimentar. Periodicamente, o serviço de manutenção verifica a calibração do termostato da máquina de pipoca para manter a temperatura ideal de abertura dos grãos. O gerente do buffet analisa as vendas de pipoca por sessão, ajustando o volume de compras de grãos de acordo com a frequência e as variações sazonais. Na produção, neste momento, é iniciada uma nova remessa, começando com a recepção de uma nova entrega de milho, de uma variedade especial para pipoca. O agrônomo do fornecedor fornece um certificado
que confirma a pureza da variedade e a ausência de modificações genéticas na remessa de grãos da safra atual. Os grãos passam por um controle de radiação em um detector especial para excluir o excesso dos valores de fundo, de acordo com as normas sanitárias de segurança. O laboratório microbiológico semeia lavagens da superfície dos grãos em meios nutritivos para determinar o número total de micróbios em 48 horas. Os resultados das análises são inseridos no certificado de qualidade do lote, que é assinado pelo chefe do laboratório e pelo tecnólogo de produção antes da admissão da matéria-prima. O lote aprovado é enviado para a linha principal, onde todo o ciclo de limpeza, calibração, lavagem e secagem dos grãos é repetido. O engenheiro tecnólogo corrige os parâmetros de mistura do óleo, dependendo da umidade do lote atual, para alcançar a consistência ideal do revestimento. O operador da linha de envase substitui o rolo de filme de embalagem por um novo, verificando a qualidade da solda em amostras de teste. O serviço de metrologia calibra diariamente os dosadores de peso, com pesos de referência de precisão F1, para excluir erros sistemáticos de pesagem. O turno de produção trabalha 12 horas, durante as quais são processadas 5 toneladas de grãos e produzidas 25 mil embalagens. Ao final do turno, a linha é parada para a higienização de todas as superfícies em contato com o produto com uma solução detergente alcalina. A equipe de limpeza desmonta os elementos removíveis da esteira transportadora e os mergulha em uma banheira com solução desinfetante por 30 minutos. Após a lavagem, os elementos são secos com ar comprimido e o equipamento é remontado, realizando um teste de funcionamento antes do próximo turno. O Departamento de Desenvolvimento testa novas receitas, com adição de especiarias picantes, criando amostras experimentais para posteriores grupos focais entre os visitantes. Os profissionais de marketing aprovam o design da embalagem da remessa experimental, de acordo com o estilo da rede de cinemas e os requisitos de informação no rótulo. A linha piloto produz 500 embalagens do novo sabor para vendas de teste em 10 cinemas de grandes cidades durante um mês. Os promotores distribuem cupons para uma amostra gratuita do novo produto aos espectadores e recolhem os questionários preenchidos com a avaliação do sabor e da embalagem. Os analistas processam os dados da pesquisa, elaborando um relatório sobre as preferências dos consumidores e recomendações para ajustar a receita ou rejeitar o sabor. Se os resultados do teste forem positivos, o novo sabor é incluído na linha permanente e entra em produção em série na linha principal. O Departamento de Compras celebra um contrato de longo prazo com o fornecedor de especiarias, acordando os volumes de fornecimento e os preços para os próximos 12 meses. O armazém de matérias-primas reserva uma área separada para armazenamento de temperos picantes, com controle de temperatura e umidade de acordo com as exigências do fabricante. O plano de produção é ajustado levando em consideração a nova linha de produtos, distribuindo a capacidade da linha entre os 3 sabores na proporção de 6:3:1. O serviço de energia elétrica controla o consumo de eletricidade e gás pelas linhas de produção, otimizando os regimes de funcionamento do equipamento para reduzir custos. O departamento financeiro calcula o custo de cada embalagem, levando em consideração
as matérias-primas, a energia, a embalagem, os salários e a depreciação para a fixação dos preços dos produtos. O departamento comercial negocia os preços de fornecimento com os compradores das redes de cinemas, levando em consideração os volumes dos pedidos e as condições de pagamento com prazo de vencimento. O departamento jurídico elabora contratos de fornecimento, indicando a responsabilidade das partes pela qualidade dos produtos e os prazos de entrega dos lotes encomendados. O departamento de transporte planeja as rotas de entrega por região, otimizando o carregamento dos caminhões e minimizando a quilometragem para reduzir os custos logísticos. O Departamento de Segurança controla o cumprimento das normas sanitárias e dos requisitos de proteção contra incêndios em todas as áreas de produção durante as rondas de inspeção programadas. A documentação de cada lote é arquivada por 3 anos para permitir a investigação de reclamações e a rastreabilidade da origem das matérias-primas. O ciclo de produção completo garante o fornecimento contínuo de pipoca, de qualidade aos cinemas, fechando a cadeia tecnológica do campo à tela.